Jorge Jesus não tem nada a ganhar voltando ao Flamengo. Essa afirmação ela é verdadeira ou essa afirmação ela é falsa, Beltrão? Olha, eu acho que se você pegar a expressão ao pé da letra, ela é falsa, né? Porque ele vai ter muita coisa para disputar, ele vai ser vai tentar ser mais ídolo do que ele já é, vai Tem tentar como? aumentar. Tem. Eu acho que ele não é unanimidade como o maior técnico da história do Flamengo, por exemplo. Tem caras que estão nessa disputa e com talvez mais nome, com mais história. Eu acho que, se você parar pensar, tem onde ele crescer dentro dessa esfera. Agora, eu acho que o Flamengo é que não tem nada a ganhar ficando olhando só para o Jorge Jesus, como se ele fosse uma opção viável no momento. Eu acho que esse é o ponto. A gente tem que parar de falar. A gente, quando eu digo assim, eu digo o flamenguista e todo mundo. Todo mundo, na verdade, porque isso tem sido falado bastante. Mas o Jorge Jesus fica como uma sombra, como se só ele fosse dar certo no Flamengo como técnico estrangeiro, como se não existisse outra possibilidade. E assim, até o momento ele está empregado. É óbvio que esse mês de dezembro vai ser decisivo para o Benfica, porque tem decisão na Champions, tem decisão no Campeonato Português, com jogos contra adversários diretos na busca pelo título. Então, de repente, se tudo der errado para o Benfica, é capaz dele não estar mais empregado. Mas no momento, não tem por que a gente especular isso. É óbvio que é um desejo da torcida do Flamengo. Se ele de fato chegar a ser contratado, vai ser uma bela contratação, vai ser um cara que está identificado, tem história. Então ele tem a ganhar com o Flamengo. Só acho que não vale a pena a gente ficar olhando como se ele fosse a única solução possível. Acho que tem outros vários treinadores, portugueses ou não, que podem contribuir e fazer o Flamengo competitivo de novo. Então, assim, eu acho que no momento a gente deve focar a atenção a quem é mais real, né? Quem é mais palpável. Eu não sei se o Jorge Jesus no momento é palpável. Mas a frase eu acho que é falsa. É que eu acho que tá focando no Jorge Jesus porque ele é mais, bom, imagino, né, para a diretoria do Flamengo, mais certeza de sucesso, né? Sim. Outro estrangeiro, você vai ter ideias e tal, pode conversar com muita gente e tudo mais, mas o Jorge Jesus, de repente, você tenha mais certeza. Mas, o Belt, se ele vem e não vence tudo, diminui o tamanho dele? Isso não pode ser considerado por ele? Por isso, de repente, não tem nada a ganhar? Tudo depende da forma que ele perder, né? Eu acho que se a gente pegar, por exemplo, mesmo os resultados que o Renato conseguiu com o Flamengo, tá? Só que o Flamengo jogando futebol, o Flamengo jogando melhor, o Flamengo competindo, e aí perdeu porque o futebol é assim, acontece. Eu acho que ele vai deixar de ser muito Gente, mas não maior. perdeu a Libertadores assim? Então, mas o problema foi muito também os outros resultados, o brasileiro, a forma que o Flamengo meio que geriu essas três competições, o fiasco na Copa do Brasil, a forma que foi eliminado e tal, tudo isso pesa. A final em si, eu até ouvi o Fragoso falando isso, se você olhar a final, o Flamengo jogou, aí, competiu com o Palmeiras e, enfim, venceu, acabou vencendo num erro, obviamente, muito grande do Andrés Pereira, mas assim, foi um time que competiu, o Flamengo não fez um vexame na final. Né? A final em si foi o menor dos problemas. O problema é o caminho até ela e como foi feito todo esse planejamento, como o Flamengo competiu em outras competições e tal. Mas colocando que o Flamengo chegaria numa final de Libertadores de novo, tipo, disputaria o Brasileiro até o final, chegaria pelo menos na semifinal de Copa do Brasil com Jesus, se perder jogando bola, o time, pô, tendo um rendimento alto, mas aí perdeu por coisas do esporte, eu acho que o tamanho dele vai continuar o mesmo, Tainá. Não sei se as pessoas vão diminuir o Jorge Jesus. É porque, assim, porque a gente tem também uma visão muito. Quase que de divindade dele aqui, né? Porque a passagem foi muito rápida e muito vencedora. Então, como ele não deu tempo nem de ver o lado ruim, porque eventualmente ia chegar isso, né? Mesmo alguns anos, meses depois, íamos passar por alguns problemas com o Jorge Jesus, porque é natural do esporte. Só que a torcida do Flamengo não viu isso, né? Então fica só as coisas boas. Então se coloca ele num patamar muito, muito acima. Eu queria ele de volta, obviamente, mas eu acho que tem outras opções e tem que olhar também a situação do mercado, né? Não é simples assim. Tem um superchat aqui, ó, do Pedro Leonardo. Aliás, superchat ativado, né, para quem quiser mandar mensagem. O Pedro Leonardo diz: se o JJ voltasse, ele não seria refém dele mesmo, caso a passagem não fosse igual à primeira? Ficaria uma própria sombra, né? Exato. E eu acho que é a sombra que vem em cima de todo técnico, todo e qualquer técnico que assuma o Flamengo, né? Vai ter a sombra do JJ.
Mas assim, eu acho que isso aí, cara, faz parte. Eu acho que todo time que tem, por exemplo, o próximo técnico do Palmeiras vai sofrer bastante também, cara. Muito. Porque vai ter deixado, se o Abel sair, né, obviamente. Né, Não, ele vai sair um dia, né? Exato, ele vai sair um dia, mas tô falando, tipo assim, se o Abel resolve voltar para Portugal agora, em 2022 já tem um técnico novo pro Palmeiras, pode ser uma baita de uma escolha, pode ser um técnico que todo mundo aqui aplauda. Ele vai encontrar resistência da torcida ou comparações inevitáveis, é natural. Então o Jesus, ele vai ser refém do próprio que ele criou, só que assim, é diferente do que, por exemplo, o Renato fez com o discurso dos 200 milhões. Porque ali o Renato meio que, ele se atrapalhou, o Jesus não vai se atrapalhar, vai ser uma coisa natural. As pessoas vão buscar comparações com a outra passagem dele por aqui em 2019, enfim, vão ficar traçando paralelos, faz parte. Isso vai acontecer com ele, vai acontecer com qualquer outro técnico. A torcida tem que entender também que são épocas diferentes, que são adversários diferentes, o Flamengo é um time diferente, tudo mudou. Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui. Eu já vou colocar aqui para mim, tá? A frase é verdadeira. Ele não tem nada a ganhar. Ele não tem nada a ganhar voltando para cá. Mas ele tem um Mundial. Tá. Qual é a chance real de um clube chegar com boas chances de ser campeão mundial hoje contra uma equipe da UEFA Champions League? Não é grande. Não é grande. A chance é baixa. E assim, o outro título que ele não ganhou é a Copa do Brasil. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil e o Mundial. Se ele vier aqui e ganhar mais um brasileiro, que seja... Veja só, o Flamengo vai terminar na segunda colocação no Campeonato Brasileiro nessa temporada e o técnico caiu. Tudo bem, o Beltrão pode até falar, e eu concordo com ele, que é a questão que envolve o futebol. Eu acho que envolve muito mais o fantasma do que o futebol, mas que poderia estar jogando mais e tudo mais. O ponto é o seguinte, o Jesus, ele voltando para cá, ele não abre mais portas para ele na Europa. Ele segue abrindo porta no Benfica. Então, se ele conseguir conquistar o Mundial de Clubes e o Campeonato Brasileiro e Libertadores, ele vai seguir abrindo porta onde ele está. Então, qual é o sentido de você arriscar algo... O Jesus não é mais novo, né? Vamos combinar. Vir para cá, pegar um ano da carreira dele para novamente tentar algo que já é gigantesco, tentar superar algo gigantesco. E aí o que ele vai ganhar com isso? A torcida já grita o nome dele como solução para tudo. Então ele não vai ser a nova solução, ele já é a solução. E ele só vai abrir porta onde ele já está. Ele não vai sair daqui para o Barcelona, ele não vai sair daqui para a Premier League, ele vai sair daqui para Portugal de novo. Agora, no Benfica, se ele fizer um trabalho histórico numa Champions, por exemplo, um trabalho que realmente surpreenda todo mundo, um trabalho eu vou fazer uma comparação só de chamar a atenção, tá? Um trabalho de Erik ten Hag, que pega uma equipe que muita gente pode falar que não é a favorita, mas todo mundo fala, assiste esse time jogar, esse cara aí faz algo diferente. Se ele fizer isso no Benfica, pode ser que ele dê um salto na carreira que ele nunca deu dentro da Europa. Agora, se ele fizer um grande time aqui no Flamengo, que todo mundo aqui na América do Sul vai falar, assiste esse time jogar, na Europa vão seguir falando, ok, ainda é no Flamengo, ainda é na América do Sul, ainda só serve para treinar um time português, não dá para pular de prateleira. Então, ele não ganha nada vindo treinar o Flamengo aqui, só se ele tiver um desejo muito pessoal de superar uma meta particular, que é buscar um Mundial de Clubes. E aí, cabe a ele saber se ele quer arriscar a idolatria que tem, arriscar arranhar o que ele já fez, porque a gente sabe que torcedor não tem memória. Então, se o Jorge Jesus chegar aqui e, como o Beltrão disse, começar a pintar o lado ruim dele, começar a pintar dificuldade com o grupo, começar a pintar um problema em relação a sistema, a resultados, pode ser que muita gente fale, foi um golpe de sorte. Quantas vezes a gente não ouve as pessoas falarem que foi golpe de sorte, tanta coisa que não foi no futebol brasileiro? A gente vai desconfiar que isso não vai acontecer com Jesus? Por quê? A cultura do futebol brasileiro é essa. Como diz agora a Groove, todo mundo quer ver a queda. Todo mundo quer pagar para ver a queda. Será que ele quer pagar para, quem sabe, correr o risco de ter uma queda no futebol brasileiro? Não sei. E aí, Vé, você vai de verdadeiro ou de falso? O Fragoso foi de verdadeiro. Belt foi de falso. Você vai de quê? Caraca, eu sempre costumo dizer que é péssimo na vida você falar depois do Mauro Betting, né? Que você vai ser humilhado em 99% das vezes. E depois, rapaz, depois dos argumentos do Beltrão e do Rodrigo Fragoso, eu tô até com vergonha do que eu vou dizer aqui, porque foram para com isso, né? O cara tá de palhaçada. Não, juro mesmo, foram muito bons.
Assim, eu vou votar falso, porque eu acho que nada a ganhar é muito... É tipo, nada a ganhar é tipo usar nunca, né? Acho que a gente nunca deve usar nunca, ainda mais no futebol, aí que a gente não deve usar nunca mesmo. Mas se a frase fosse Jorge Jesus tem mais a perder do que ganhar voltando ao Flamengo, eu diria verdadeiro, que acho que é um pouco do argumento do Fragoso. Agora, não ter nada a ganhar, eu acho que é muito... O que ele tem a ganhar, então? Ele tem a ganhar de fazer, por exemplo, uma tríplice coroa. Acho que ele pode. Se ele faz uma tríplice coroa, algo que nunca aconteceu no futebol brasileiro, né? A tríplice coroa verdadeira, entre aspas, tá? Ganhar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Se ele faz isso, eu acho que ele teria a ganhar, né? Seria algo a ganhar. Não no aspecto que o Fragoso falou e que foi perfeito. No aspecto de voltar para a Europa mais valorizado, acho que não. A gente tem que lembrar, o Jesus veio para cá, bagunçou com o futebol brasileiro e voltou para o mesmo posto que ele tinha antes. Correto? Entendeu? Então, que pelo que a gente está vendo, pode não acontecer com o Abel Ferreira, por exemplo. Que já se fala lá em Portugal que teria o interesse do Leeds. Então, aí para o Abel Ferreira não seria isso. Ele, né, sai do PAOK, vem para o Brasil, volta para o Leeds. É um ganho, se acontecer, né? Se acontecer. Então seria um ganho. PAOK, um pit stop no Brasil, Leeds, Premier League. É um ganho. O Jesus não. Ele saiu. Benfica, eu não estou nem botando lá o mundo árabe e tudo, que a gente sabe qual é o contexto que a galera vai para o mundo árabe, mas ele saiu do Benfica, pit stop no Brasil, bagunçou com o futebol brasileiro, voltou para o Benfica. Né? Então seria aqui. Estava aqui, veio para o Brasil, voltou para o Benfica. Então acho que nesse aspecto, não. Mas se ele vem para cá e faz uma tríplice coroa, e a gente tem que lembrar, há 40 dias, o Flamengo sonhava fortemente com a tríplice coroa. O Flamengo estava na semifinal da Copa do Brasil, estava na final da Libertadores, e estava querendo ali correr atrás do brasileiro, com jogos a menos e tudo. Então, assim, e vale lembrar, em 2018, o Palmeiras ficou muito perto de uma tríplice coroa. Muito perto. Ganhou o brasileiro, caiu na final da Libertadores, sendo melhor que o Boca. Atlético, né? Como o Galo. Exatamente. Né? E o Galo agora, né? Vai ganhar o brasileiro, está na final da Copa do Brasil e caiu num detalhe na semifinal da Libertadores. Então, a tríplice coroa, que nunca aconteceu, de 18 para cá, 18, 19, 20 e 21, nos últimos 4 anos, 3 clubes rondaram por ela. 3 clubes, correto? Então, assim, vai acontecer. Se é na mão do Jorge Jesus, por exemplo, ele teria a ganhar. Então, a língua portuguesa a língua portuguesa por isso que eu estou botando falso. Se a frase fosse Jorge Jesus tem mais a perder do que ganhar voltando ao Flamengo, eu votaria verdadeiro. Porque hoje tem uma aura em cima do Jorge Jesus. Perfeito. Que ele vindo para cá, ele está colocando essa aura em jogo. Em risco. Perfeito. E que talvez para ele esteja cagando para isso. Né? Para ele falar, eu quero desafio e estou cagando. Você pode perder a aura. Beleza, faz parte do risco. A língua portuguesa é maravilhosa por isso, é a questão da frase. Em termos de carreira, ele não tem nada a ganhar olhando para a Europa, olhando para o mercado. Ele não vai realmente mudar de patamar se ele levantar uma tríplice coroa aqui no Brasil para a Europa. Agora, olhando para o Flamengo, ele ainda tem o que ganhar. Acho que tem esses 2 pontos aí.